Você já se perguntou por que você não aprende inglês? Muitas pessoas têm essa dúvida: por que eu não consigo aprender inglês? Pelo tempo de experiência como professor, eu percebi que muitas vezes não é o método, é uma coisa definitiva para o aluno, mas sim ele poder resolver algumas questões que ele ainda carrega. Um present perfect, que é um passado que ainda está com a gente. Muitos carregam sequelas, uma experiência no passado com o idioma. Por exemplo, tiveram um professor que não soube administrar a aula de uma maneira que cativasse, e isso fez com que a pessoa criasse um medo, uma dificuldade para aquele idioma. Então você deve pensar: o que está me atrapalhando na hora de eu aprender inglês? Quando eu estudava inglês na escola, eu achava que muita gente gostava de inglês e era uma modinha. Então eu não gostava muito do inglês. Ao morar nos Estados Unidos e ver um pouco da cultura e aprender como o inglês é diferente e até mais fácil que o português, eu me apaixonei por esse idioma. 97% dos brasileiros não falam inglês. Muitos professores de inglês de escola pública não falam inglês. Eles pegam um livro e passam a matéria. Não são todos, claro, mas a maioria dos meus professores estavam nessas condições. E isso pode atrapalhar muito, até mesmo no desenvolver de outras línguas. A pessoa acaba acreditando que aprender idiomas é difícil. Eu estou no meu quarto idioma, estou ainda estudando o meu alemão, e é um trabalho constante. Até porque, se não usarmos, como se diz um ditado no inglês, if you don't use it, you lose it. Quer dizer, se você não usa, você perde. É possível esquecer português, sua língua materna? Conheço alguns brasileiros que moram nos Estados Unidos por algum tempo e, por não falar em português, acabam esquecendo e falando com sotaque. Então, sim, é possível. Então, por que não um idioma que nós estamos aprendendo? Provavelmente, se você não fez uma manutenção nesse idioma, você vai ter esquecido muita coisa. Mas não quer dizer que você perdeu. Se você voltar a estudar, você vai ver que logo você lembra. Fizeram um estudo com crianças adotadas na China, no Canadá. Ao colocarem o idioma chinês para essas crianças, constataram que o cérebro ainda ativava algumas áreas onde reconhecia o som do chinês. Então, sim, é uma coisa que fica com a gente, embora fica guardado. Sabe como uma foto antiga que a gente coloca dentro de uma caixa de sapato, lá em cima do armário, dentro do nosso quarto? Então, quando a gente não acessa aquela informação, ele deixa guardado lá dentro daquela caixa de sapato, lá em cima do armário. Uma vez que a gente precisa acionar aquela memória, a gente tem um processo, a gente passa por um processo para ativar aquela região. Então, se você tem acesso ao idioma todos os dias, se você tem exposição ao idioma todos os dias, isso vai fortalecer os caminhos neurais que vão até essa informação. Então, como que você pode ter esse contato com o idioma todos os dias? Veja alguma coisa em inglês, coloque um filme em inglês com legendas em português se você não conseguir, e isso vai trabalhar o seu cérebro no idioma que você quer. Outra coisa, sempre pratique uma frase ou outra. Pratique uma sentença que você possa usar. Por exemplo, onde eu posso encontrar um banheiro? E você precisa encontrar um banheiro, essa é uma ótima frase para se perguntar. Pense em perguntas básicas que você possa usar e pratique essas frases. Quanto mais frases prontas você tiver memorizado, mais fácil vai ser para você chamá-las quando vier a situação. Fica mais fácil se você memorizar a frase completa e jogar a frase por completa. Vai soar muito mais natural do que você falar as frases picadinho. Por exemplo, eu quero comer sorvete. As pessoas não falam assim, mas quando as pessoas estão aprendendo outro idioma, elas acabam falando assim por elas terem que pensar nas palavras ou buscarem as palavras e então falar. Uma ótima técnica para você trabalhar um vocabulário de alto uso é escrever um diário. Por que escrever um diário vai resolver meu problema? Porque ele vai trabalhar justamente o que você está vivendo. São palavras que você tem contato na sua rotina. E você aprendendo essas palavras, quando você for explicar alguma coisa que você faz ou que você fez, você vai ter mais acesso a essa informação.
Só escutar o idioma não ajuda. Você precisa escrever, você precisa principalmente conversar com as pessoas. Se você ensinar o que você sabe para outras pessoas, você aprende ainda mais. Porque o seu cérebro precisa entender suficientemente para poder passar para outra pessoa. E isso vai fazer uma diferença muito grande. Então, se você estiver tendo dificuldades em aprender o idioma, pense o que você vai estar ganhando se você aprender o idioma. Coloque na balança. Vale a pena mesmo você desistir porque você acredita que o idioma não é certo para você? Ou que você nunca vai aprender esse idioma porque o cérebro não tem a idade mais para aprender, ou você nunca foi bom com línguas? Pense sobre essas coisas. Acredite. Não importa a idade, não importa a sua situação, você pode aprender outro idioma. Pense no seu tempo de escola em um professor que te fez amar a matéria. E pense por que você amou a matéria, ou que a matéria ficou fácil. O professor tem um papel muito grande na hora de facilitar a matéria para a gente. Às vezes a gente acaba se apaixonando pelaquela matéria justamente porque o professor conseguiu passar aquilo facilmente para a gente. Talvez você teve um professor que não conseguiu passar dessa maneira e isso dificultou o seu aprendizado. E talvez te deixou até com uma sequela emocional. O que a gente pode fazer para eliminar essa sequela emocional? Uma maneira que eu uso é o humor. O humor ajuda muito na hora de aprender algo, qualquer coisa, principalmente o idioma. Veja se consegue aprender alguma coisa com os memes, aprendendo palavras, devagarinho vão aprendendo palavras, depois colocamos em frases, e depois colocamos em sentenças, e depois em parágrafos, em textos, e assim vai. O interessante aqui é você aprender a gostar do idioma, se apaixonar pelo idioma. Sim, eu acredito que é possível você aprender um outro idioma e que isso pode ser fácil também. Pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, pode levar 6 meses. Se você se dedicar, é possível. Não vai sair perfeito, mas é possível se comunicar. O que é preciso para a gente aprender? Precisamos de bastante exposição ao idioma. Você tem essa exposição? Como que você pode se expor mais ao idioma? Sempre que tiver a oportunidade, pratique. Se você souber de alguém que fale o idioma que você quer praticar, não tenha medo, pratique. Comete todos os erros. Os erros não são uma coisa tão ruim. Eles nos ajudam a aprender o caminho certo. Às vezes a gente se bloqueia porque a gente tem medo de errar e a gente acaba não falando. Então eu digo sempre aos meus alunos, é melhor que fale errado do que não fale nada. Não que você só fale errado, mas que você fale errado com o intuito de acertar. Melhor errar do que não falar nada. Quanto tempo você já se dedicou a um idioma? A resposta não é muito boa? Pense assim, quanto mais você se expor ao idioma, mais rápido você vai aprender esse idioma. Não é só lendo, não é só escutando, é falando. Você precisa falar. Se você falar mais, você vai ficar cada vez melhor nessa habilidade. Quando criança, nós temos uma habilidade muito grande de ouvir. Precisamos ouvir e olhar para a boca da pessoa quando a pessoa está falando. Porque precisamos ver como que ela está mexendo com os músculos para produzir aquele som. Nós já sabemos as palavras, sabemos como falá-las. O nosso cérebro ele deduz em milésimos de segundos o que a pessoa vai falar. Então, não precisamos realmente escutar. Então, o que acontece é que paramos de ouvir da forma que ouvíamos antes. Nosso cérebro faz boa parte da audição. Ele deduz o que a pessoa vai falar. Isso eu fiz um teste quando eu estava nos Estados Unidos. Eu morava em uma república e tinha um americano que falava português. E eu estava assistindo televisão e ele veio perguntando para mim. Ele até fez a pergunta em português, mas eu fiz a questão de responder ele em inglês. Ele fez a pergunta, eu até sabia da resposta, mas eu resolvi fazer um teste. Eu respondi, não. Aí ele então falou, ok. Eu falei, não, espera aí. O que você ouviu eu dizer? Você falou, I don't know. O que quer dizer, eu não sei? E eu falei, eu não falei isso. Não falou isso? Não. O que você falou? Eu falei, nossa, eu ouvi, I don't know. O cérebro dele deduziu que era isso que eu estava falando. Ele não precisou ouvir. Então, como podemos vencer a síndrome do ouvido preguiçoso? Uma tática que podemos usar é fechar os olhos e tentar ouvir com mais atenção. Isso vai facilitar para o seu cérebro e focar nos outros sentidos, certo?
Então, quando você for ouvir algo, faça esse teste. Ouça com os olhos fechados. Você vai focar a atenção nos ouvidos para ouvir. Se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Aperte o sininho de notificação, aperte o botãozinho de like. Thank you very much and I'll see you in the next video. E vejo no próximo vídeo. Bye!